Sexta-feira passada, eu postei aqui no canal o primeiro capítulo de Uma Colheita de Inverno, o audiobook que a gente já vem trabalhando aqui há algumas semanas. Ele tá linkado aqui em cima e também na descrição desse vídeo para vocês assistirem mais tarde como é que foi o resultado desse nosso primeiro trabalho. Hoje, nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada nos bastidores da gravação da colheita e eu vou fazer alguns comentários em cima de como é que foi essa primeira experiência aqui no nosso estúdio. Então vamos lá. Eu vejo um tolo, um vigia e um mártir. Todos mortos, dizia o monstro em seu leito de morte. Vejo uma mulher santa, imaculada até o fim. E sobre estes, eu vejo a rainha das cinzas, prostrando-se sozinha, reivindicando um rei de um mundo distante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sou escritor, roteirista, professor, autor de Uma Colheita de Inverno e agora estou entrando nesse mundo da narração de audiolivros. Se vocês ainda não assistiram os primeiros episódios de Aventuras em Audiobook, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem e também na descrição do vídeo. No primeiro episódio, a gente construiu esse estúdio inteirinho, sozinho, do nada. E no segundo, eu mostrei como é que foi o meu processo de preparação do texto para a gravação do primeiro capítulo. Agora, nesse terceiro episódio, eu quero mostrar para vocês os bastidores do primeiro capítulo de Uma Colheita de Inverno. Então, eu vou colocar para rodar o vídeo e vou comentando ao mesmo tempo que ele vai passando, tá bom? Uma Colheita de Inverno, por Pedro Branco. Produzido e narrado por Pedro Branco. Bom, na verdade o processo de preparação do texto ele foi a parte mais importante de todas, porque na hora que eu cheguei para gravar, não teve muito mistério no que fazer, porque eu já sabia o que eu ia encontrar no texto, né? As maiores dificuldades, as partes mais difíceis, as vozes que eu tinha que fazer, as palavras que eu não ia encaixar direito na boca, as alterações necessárias. Então, aquele vídeo que eu tinha feito para vocês mostrando a preparação de texto, ele mostra passo a passo o que eu fiz e foi super importante ter feito toda aquela preparação. Tanto que no final, para gravar 30 minutos de áudio, né, que deu no final, na edição, eu demorei cerca de 1h05, se eu não me engano, 1h10, uma coisa assim. Foi muito tranquilo, foi muito rápido mesmo, tá? Já se for o tempo em que fazer aquilo era natural. Seus cabelos negros, salpicados de um grisalho aqui e acolá, provavam isso. Ao pousar na calçada, pisou sem querer no caramujo. Perdão, pensou com legítimo pesar no coração. E é engraçado notar que mesmo depois de ler e reler e testar várias coisas, né, ainda teve partes do texto que tiveram que ser alteradas de última hora porque não estavam encaixando de jeito nenhum. Coisas que eu testei antes na preparação do texto e na hora de ler realmente não estava funcionando, mesmo eu tendo alterado do texto original. Então teve coisas que eu mostrei para vocês no vídeo de preparação que eu ia alterar, que vocês vão ver que no resultado final ficou diferente do que eu tinha prometido que ia ficar. Porque às vezes simplesmente não encaixa, né? Mas uma coisa que eu notei, que eu achei muito engraçado, mas que eu notei que aconteceu, é que eu tava com vergonha da câmera. Porque eu tava gravando com o vídeo enquanto eu tava narrando, né? E eu tava com vergonha. A ideia de que eu tava gravando aquilo pra mostrar pra vocês depois tava me atrapalhando. Então eu levei ainda um pouquinho de tempo pra me acostumar com a câmera. E a partir daí eu comecei a gravar de verdade, né? Então essa 1h de gravação que eu tô contando é a partir do momento em que eu respirei fundo e resolvi ignorar a câmera e fui gravar. Tá? Então eu acho que por causa disso também a gente... Enfim, o psicológico ele vai mudando, então a forma de ler e encarar certas partes do texto também mudaram. Quem são esses? Perguntou Christopher no instinto, girando nos calcanhares. A pergunta estava errada. Mas a pergunta estava errada. Não era isso que importava. Quem está recrutando? Hipátia? Eu ainda tenho que me acostumar a não me afastar muito do microfone, porque eu tenho tendência de me mexer muito de um lado pro outro e para trás, principalmente. Então, quando tu te mexe para trás do microfone, claro que a tua voz ela se afasta do captador de áudio e aí dá a sensação de que o narrador tá se afastando, né? Então é importante manter sempre
ali uma certa distância. A não ser que tu vá fazer alguma coisa tipo gritar, falar mais alto, né? Quer botar mais potência na tua voz e tu não quer estourar o som no microfone, e tu pode dar alguns passos em outras direções, mas normalmente eu tava lá lendo no meio de um parágrafo, eu notava que eu tava indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, e já conhecendo a pós-produção como eu conheço, eu já sabia que aquele áudio ele ia ficar meio esquisito, então eu já parava e voltava e gravava de novo, né? Então se acostumar a ler parado, sem ficar indo de um lado pro outro, foi um desafio também, nesse primeiro episódio. Se eu for exigir do meu rapaz um trabalhão desses, o mínimo que eu posso fazer é ficar por aqui também, não é? Oi, falta uma vírgula aqui, ó. O senhor precisa descansar. E quando tu me chama de senhor, não parece que a gente tem quase a mesma idade, hein? As vozes diferentonas que eu tinha dito no outro vídeo, que poderiam ser mais problemáticas, acabaram sendo as mais fáceis de fazer. Tipo a do monstro que abre o capítulo. Foi uma das mais fáceis de fazer. Depois de estudar ela no estúdio, pra ver como é que ficaria na pós, eu decidi que ela seria assim, então eu gravei desse jeito. E depois eu apliquei os efeitos adequados, né? Mas no final, essa voz, a voz que teve sotaque, elas foram as mais tranquilas de gravar. E eu acho que aqui tem um outro fator psicológico muito importante, que é o fato da gente aceitar a própria voz. Pelo menos eu não estava muito acostumado, né? Ainda não estou muito acostumado em ouvir a minha própria voz. Então, eu consigo saber que ela tá numa boa qualidade, mas é estranho ouvir a minha própria voz. Então, tem aquele fator de aceitação de ti mesmo, né? E aí, quando eu fazia as vozes diferentonas, tipo a do monstro, era tranquilo. Porque botava um monte de efeito em cima e não parecia mais minha voz. Agora, quando eu falava como o Chris, como um espírito e principalmente como narrador... Aí eu já olhava e já ficava assim, é assim que é minha voz, é assim que eu falo. E as outras pessoas diziam, tá muito legal, tá muito bonito, tem uma voz legal pra isso e tal. E eu ficava tipo, como assim? Da onde que eu tenho uma voz pra isso? Mas, de fato, é um problema de autoaceitação, de aceitar a tua própria voz do jeito que é, né? Então as vozes diferentonas acabaram sendo as mais fáceis de todas, tá? Christopher deixou de lado sua enorme máquina de escrever e já vestia o casaco, quando ouviu o telefone tocar no escritório do chefe. Ô, Gorri! Chamou o homenzinho. Telefone pra ti. É sempre pra ti, não é? E acrescentou baixinho. Tem voz de mulher, hã? Como é que é a coisa? Em geral, eu não precisei regravar nada. Bem pouca coisa, eu precisei voltar pro estúdio alguns dias depois pra regravar. Porque depois que eu já tava na pós, já tava lá no meio do processo de edição, já tava cortando, colocando os efeitos, acrescentando efeitos sonoros, música e tudo mais... eu comecei a ouvir, e aí a voz, que antes era só... Por exemplo, as falas dos personagens, que é o que eu precisei regravar. As falas dos personagens, elas eram só falas perdidas. Mas depois, quando tu vai encaixando uma coisa na outra, dentro da imersão dos efeitos sonoros, aí tu vai pegando o contexto de verdade. E aí tem coisas que tu olha e pensa... poderia ter ficado melhor, né? Poderia ter dado uma outra entonação, ter ficado melhor. Então eu tive que voltar só uma vez pro estúdio, dias depois, pra fazer algumas regravações da voz do Christopher. Em geral, acho que teve só 2 falas que eu tive que regravar por problemas técnicos, que foi uma coisa besta. Uma delas eu acabei soprando um pouco mais o microfone e deu um pff no áudio, né? E o outro eu bati no microfone, bati aqui assim, ó. Fez esse som aqui, sabe? Só que foi muito leve, só que foi no meio da fala, então não dava pra ouvir o barulho, então eu tive que voltar a regravar. As outras regravações foram mais uma questão estética mesmo, porque eu tava achando que a voz do Chris estava muito parecida com a voz do narrador. Então tinha momentos que era um pouco difícil distinguir quem era o Chris e quem era o narrador, principalmente quando ele tava lá falando. Por exemplo, ele dizia assim, você tem certeza? Disse Christopher. Tava muito parecida, sabe? Então... fora a pausa, porque tinha uma pausa entre você tem certeza? Disse Christopher. Fora aquela pausa, não tinha mais nenhuma diferença entre a voz do narrador e do personagem. Então, eu precisava que ela ficasse um pouquinho mais diferente. Então foi mais uma questão estética. Eu realmente não estava gostando da voz do Chris, tão parecida assim com a minha voz normal. Aí eu resolvi voltar e regravar todas elas para parecer mais grave e mais gutural. Porque eu tenho mania, eu tenho costume de falar muito usando o meu nariz, mas eu posso usar mais a minha garganta, fazer com que a voz ela processe mais na garganta e naturalmente ela fica mais grave.
Tu vai fazer com que o som ele passe mais pela garganta e ele não anasale tanto. Então, só mudar algumas coisas na forma como tu manipula a tua voz já faz com que o som do personagem ele já pareça diferente e aí tu vai diferenciar mais ele do narrador, certo? Sobretudo, estava acostumado com as vozes noturnas. Foi assim que descobriu sobre Empátia pela primeira vez, que soube de sua própria fama entre os espíritos mais baixos. Ah, uma coisa super importante. Gente, gravar com um Kindle foi uma das melhores coisas que eu já fiz, que eu poderia ter pensado, né? Ter gravado com Kindle, porque é muito tranquilo. Quando tu tá terminando de ler uma página, é muito tranquilo. Eu tava olhando pra minha própria imagem até agora que eu notei que eu tenho que olhar pra câmera, mas tudo bem. É muito tranquilo, tu tá terminando de ler uma página, e aí de repente tu vai passar pra outra, e tu só dá um toquezinho na tela. Porque o Kindle é assim, né? Tu tá lá lendo, aí tu termina e tu dá um toquezinho no lado direito da tela e passa pra direita. Quer voltar a página, clica na esquerda, passa pra esquerda. Então é só um toquezinho muito leve. E se fizer isso com um livro, aí já é outra coisa diferente, porque daí tu vai ter que ir lá, mexer a página, organizar o livro no pedestal, e principalmente faz muito barulho. O barulho da página virando é muito barulhento. O barulho da página virando é muito barulhento. E falando em barulho, é muito doido como nesse ambiente aqui, um ambiente em que o som é tratado, né? O microfone, ele consegue captar absolutamente tudo. E não é só os barulhinhos, assim, da boca se mexendo, ou de tu engolindo, sabe? Ele capta literalmente tudo, até teu estômago roncando, né? Teve um momento que eu tava lendo, e coincidentemente, na pausa entre uma fala e outra, o meu estômago roncou. Ele deu uma roncada bruta, assim, acho que eu tava com fome na hora. E eu achei, na minha inocência, que não ia dar pra pegar. E na hora de fazer a edição lá na pós, quando eu notei, naquela micropausa que teve entre uma fala e outra, dava pra ver aquele... do estômago. Então lá fui eu, limpar direitinho, acrescentar silêncio. Não foi um super trabalho que me deu, mas é um trabalho extra, que poderia ter me poupado se eu tivesse simplesmente respirado fundo e lido de novo aquela parte. Mas tomem cuidado quando vocês forem gravar, não comam demais e não comam de menos, tá? Porque o microfone ele vai captar qualquer barulhinho que o estômago de vocês fizer. Adormeceu pensando nela, em Gabriele, sentada sob uma figueira, e acordou menos de meia hora depois, com o ronco suave do trem parando na estação. Não era exatamente uma voz em seu ouvido, era mais como uma intuição. Secretamente, talvez soubesse o que é que estava prestes a enfrentar. E é isso aí, pessoal. Em geral, foi um processo super divertido e não foi tão complicado quanto eu achei que seria, porque como eu disse pra vocês, o processo todo demorou 1 hora pra gravar, meia hora de audiobook. E eu acho que isso é muito bom. Ficar 1 hora dentro do estúdio pra gravar meia hora de audiobook é uma boa troca. Então a gente conseguiu ganhar bastante tempo. E eu tenho certeza que isso foi por causa da preparação de texto, e inclusive eu sugiro que vocês assistam o nosso vídeo de preparação de texto, que eu vou deixar linkado aqui em cima e na descrição desse vídeo, em que eu mostro direitinho tudo que eu fiz para deixar o texto do primeiro capítulo bem redondinho, pra gente só chegar aqui no estúdio e sair gravando sem nenhuma preocupação. E agora é arregaçar as mangas e continuar trabalhando, porque os próximos capítulos vêm aí e eles são mais desafiadores ainda, porque vão entrar novos personagens com vozes mais difíceis, com personalidades mais difíceis da gente atuar. Então, começar a fazer a preparação do capítulo 2, vir aqui pro estúdio, gravar e voltar pra mesa de edição. Logo, logo eu espero ter o capítulo 2 disponível pra vocês aqui no YouTube e também no Spotify. E agora um update do nosso primeiro cliente. Quer dizer, dos nossos primeiros 22 clientes. O livro ele vai chegar na minha mão no dia 15 de novembro, quer dizer, daqui a pouquinho já. E eu tenho menos de um mês para terminar ele. Eu tenho que entregar dia 10 de dezembro, então acho que dá mais ou menos uns 25 dias, né? Então logo logo eu vou vir com um vídeo novo falando para vocês o que é esse projeto que eu recebi, quem são esses 22 autores e como é que a gente faz
para trabalhar um audiolivro inteirinho em menos de um mês, do início até o fim. Será que dá para fazer? Eu também não sei, a gente vai descobrir junto. E se tu gostou dos bastidores, deixa aquele like bem bonito, não se esquece de se inscrever no canal, e se tu ainda não assistiu o primeiro capítulo de Uma Colheita de Inverno, vai lá assistir, os links estão aqui em cima linkados, estão lá na descrição, tá bem fácil de encontrar, dá pra assistir no YouTube, dá pra assistir no Spotify, e também vou deixar linkado aqui na próxima tela, então não tem desculpa pra não ouvir, né? E tá bem bom, não é porque fui eu que fiz, mas tá bem legal. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.